Boa noite, povo rico. Sula, eu tenho um certo preconceito com reserva de segurança, porque a nossa segurança, ela precisa ser o Senhor. Ficar colocando a confiança no dinheiro é uma coisa meio errada. E aí a gente vai falar sobre isso de uma forma muito forte hoje. Você precisa ficar aqui, a gente vai ficar 30 minutos, mais 30 minutos, gente. Ouro em pó, ouro em pó. Eu preciso que você pegue papel, caneta, para você não perder nada do que a gente vai falar aqui. Eu sei que falar de segurança, que a nossa segurança é o Senhor, é verdade, você não está errada de pensar isso. Só que eu vou mostrar para você dentro da Bíblia algumas coisas que talvez você leu e não percebeu sobre reserva de segurança, e isso é normal, tá? A gente começa, quando a gente estuda algo, alguma profissão, e a gente vai ler a Bíblia de novo, a gente começa a ver várias coisas dessa profissão na Bíblia que antes a gente não via, porque a Bíblia, gente, é antes de tudo. A Bíblia é antes de tudo. As nossas profissões, elas surgiram depois da palavra do Eterno. Então significa que tudo tem base ali bíblica para nutrição, para coisas, legítimas. Então, muita coisa eu só percebi também depois que eu fiz a formação em educadora financeira. Muita coisa eu só codifiquei da forma certa na Bíblia depois que eu fiz a formação de educadora financeira. Bom, se essa live está chegando para você agora, alguém compartilhou com você e você não me conhece, meu nome é Sulamita Guedes e eu sou mentora financeira de casais cristãos. Eu e minha esposa, a gente trabalha com um propósito de libertar o povo cristão do domínio do dinheiro e devolver as nossas vidas ao senhorio de Deus. Mas calma, talvez você pode achar assim, eu não estou escrava do dinheiro não, Sulamita, Deus me livre, Deus é o meu Senhor. E nessa live você pode perceber que o domínio do dinheiro acontece de uma forma muito sutil e que a gente não percebe, tá bom? Então, pega a sua Bíblia, já começa abrindo ela em Provérbios 6, versículo 6 ao versículo 8. Diz assim, anota aí, eu vou até, deixa eu ver se eu consigo escrever isso daqui. Provérbios 6, do 6 ao 8. Ah, não dá para eu falando, ele não consegue. Tá bom. Que pena. Vamos focar aqui em falar. Diz assim, observe a formiga preguiçosa, reflita nos caminhos delas e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena as suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Olha o que está falando aqui. A Bíblia está falando em Provérbios. Lembrando, tá, gente? Quem escreveu Provérbios? Salomão. E vamos lembrar quem é Salomão? Salomão foi a pessoa que orou e pediu a Deus sabedoria. E como ele pediu sabedoria e não riqueza, Deus concedeu a ele sabedoria acima de todos. E a Bíblia fala que nem antes dele, nem depois dele, haveria alguém mais sábio e mais rico que Salomão. Então, quando a gente lê Provérbios, a gente tem que ler assim, com 3 ouvidos atentos, com um olhar muito aguçado, porque o que está sendo escrito ali é algo permeado por uma sabedoria divina. Então, a gente precisa botar a nossa atenção duplicada. E ele tá falando assim, ó, aprende com a formiga. Eu não vou nem falar de preguiça, tá? Eu espero que esse não seja o seu caso, né, amado, né, amada, que você tá com preguiça de trabalhar, não, né? Amém. Vamos pular essa parte, não vou falar de preguiça aqui, não. Mas ele fala assim, ó, a formiga, aprende com a formiga, sabe por quê? Porque a formiga não tem chefe, não tem governante, e mesmo assim, ela armazena para si as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta alimento. Então, olha o que a Bíblia está falando, aprende com a formiga porque ela junta as suas provisões. Deus está falando o seguinte, você é responsável, deveria ser responsável de juntar as suas provisões. Mas calma, tem algumas ramificações nessa história. Ele está falando o quê? O que acontecia comigo. Porque, gente, aqui em casa, eu e meu esposo, a gente não conseguia juntar R$1. Para não exagerar, o primeiro ano nosso, o único tempo da nossa vida que a gente conseguiu juntar algum dinheiro, e foi a façanha de R$4.000 em um ano inteirinho juntando dinheiro. Coisa que a gente fez em 3 meses depois que a gente... Em menos de 3 meses depois que a gente se organizou.
depois que a gente aplicou o método que eu ensino. Então, a gente não conseguia juntar dinheiro. E sabe o que eu falava pro meu marido? Eu falava assim, olha só, se a gente não tiver alguma dívida, a gente nunca vai ter nada. Por que eu falava isso? Porque se a gente não conseguia guardar um dinheiro sequer, eu precisava de uma dívida para poder fazer as coisas acontecer. Porque na minha cabeça, no meu senso de justiça, com o meu valor de honestidade, que eu sempre tive, um valor muito forte de honestidade, eu pensava, se eu tiver um boleto, se eu tiver uma dívida para pagar, eu vou me virar e eu vou pagar isso. Não é assim que muitos pensam? Você já pensou isso também? Eu vou fazer uma dívida, porque eu tendo a dívida, eu vou ter que me virar e eu vou ter que pagar. O que isso diz sobre nós? Que nós não temos domínio próprio. Nós não fazemos como a formiga, que ela não tem chefe, não tem supervisor. E mesmo sem ter nenhum boleto, sabe, amarrando o pescoço dela, ela junta as suas provisões. Ou seja, ela consegue ter o domínio, não precisa ter nada forçando ela para ela conseguir juntar o dinheiro dela. Dinheiro, né? Porque ela junta a folhinha. Mas o que a Bíblia está falando, que a provisão é nossa responsabilidade. Aí você vai falar assim, Sula, então, o primeiro ponto é esse. A gente, como cristão, a gente tá permeado por um pensamento assim, ó. Eu vou vivendo a minha vida, eu tenho minhas contas, e aí se alguma coisa der ruim, se alguma coisa der errado, Deus proverá. É assim que eu vivia. E é assim que muitos cristãos vivem, por falta de conhecimento. Então, eu vou vivendo... Não, como é que é a vida financeira do cristão fervoroso? Eu vou vivendo, Sula. Vou vivendo normal, tenho minhas contas para pagar, entendeu? Entra 5 mil e sai 5 mil. Quando não sai mais, né? Entra 5 mil, sai 5 mil. E aí, se acontecer se o pneu furar, se alguém ficar doente, Deus sempre me socorre, Sula. Deus sempre me socorre, Deus sempre faz alguma coisa. E é verdade, Deus sempre faz alguma coisa. E a gente acha que porque Deus fez, que está tudo certo, que já é a vontade de Deus que a gente esteja vivendo aquilo. Gente, o povo de Israel estava lá no deserto, morreu no deserto, recebendo provisão de Deus. Não é porque Deus estava dando provisão que eles estavam com a atitude correta. Não é porque Deus estava provendo o maná, a água, a cordoniza, que ele estava provando a conduta do povo. E aí, às vezes, a gente acha que porque Deus nos safou, porque Deus nos socorreu, que é isso mesmo, então tá tudo certo. Se Deus fez, é porque é isso mesmo, eu vou continuar assim. Não. Sabe o que aconteceu com aquele povo? Aquele povo morreu no deserto. Você quer morrer no deserto? Não, porque se você quiser continuar no deserto, você pode continuar, vai continuar vendo provisão. Ai de mim se eu falar para você que se você não organizar sua vida financeira, você vai passar fome. Não vai passar não, porque Deus vai cuidar de você. Só que saiba que você continua no deserto. Boa noite, Maica. Então, presta atenção nisso. Não é porque Deus está provendo, que Ele está concordando, que Ele está aprovando o seu comportamento. Segundo ponto. Bom, então eu sou totalmente responsável pela minha provisão? Porque se for assim, Sula, tô lascado. Porque se eu depender do meu dinheiro para me prover quando tiver alguma coisa dando fora, né, fora de errado, meu Deus do céu. Tem jeito pra mim não, porque não sobra nada. Não consigo juntar nada. Se eu me esforçar muito, tá, vamos dizer que eu me esforce muito. E aí eu consigo juntar R$200 por mês. Sula, fala sério, R$200 vai dar pra nada. Se o pneu furar, o pneu já é mais caro que isso. Se eu ficar doente, quantas vezes eu fiquei doente e de remédio foi mais de R$400? Não é sobre isso também. Não é nem tudo na conta de Deus, nem tudo na sua conta. Deixa eu ler com você Gênesis 41, versículo 34 e 36. O faraó deve estabelecer comissários sobre o Egito. Deixa eu um pouquinho para cá.
para recolher 1/5 da colheita durante os 7 anos de fartura. Eles deverão ajuntar todo o mantimento dos anos bons que virão e armazenar o trigo sob o controle de Faraó, para que haja comidas nas cidades. Esse mantimento servirá de reserva para os 7 anos de fome. Olha só que passagem tão tremenda de José, aquela passagem de Faraó tem um sonho dos 7 anos dos 7 anos de fartura e depois de escassez, e José traz a revelação. E o que muitos de nós faríamos, né? O que muitos de nós faríamos? Falaria para Faraó assim, quando o Faraó falou, o que eu faço? Se eu vou ter 7 anos de escassez, o que eu faço? Talvez, se fosse eu, alguns anos atrás, falaria para Faraó assim, né? Não, Faraó, sabe o que você vai fazer? Você vai render sua vida na mão de Deus. Confia no Deus do meu pai. E aí a gente vai vivendo, sabe? Os 7 anos de abundância. E quando chegar os 7 anos de escassez, fica tranquilo. Deus proverá. É o que muitos de nós falaríamos. Só que não foi isso que José falou. José criou uma estratégia. Durante os 7 anos a gente vai juntar 1/5, que é a mesma coisa que 20%, para o tempo de escassez. E se você parar para pensar, por que eu estou falando que não é nem tudo na conta de Deus, nem tudo na sua conta? Se você parar para pensar, a conta não fecha. Porque pensa, se o Egito viveu 7 anos com 80%, os outros 7 anos que eles iriam viver com 20%, gente, eles iam minguar, né? Eles iam sobreviver. Quase não ia ter que, meu Deus do céu, imagina. Se você vive 80 anos, não tinha juros compostos ali, gente. Vamos lá, né? Não tinha investimento ali, não. Então, foi isso que aconteceu? Não. A Bíblia fala que o Egito enriqueceu nos 7 anos de escassez. E pôde dar alimento para os povos vizinhos. Agora, é o que eu falo. 20% vai dar para nada. Faz a sua parte. A Bíblia não se contradiz, gente. A Bíblia não se contradiz. Então, se a Bíblia está falando que eu preciso juntar minhas provisões, mas ele também fala que vai cuidar de nós, Deus ele vai fazer além daquilo que eu e você a gente pode fazer. Aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer. E em cima daquilo que eu fizer, Deus vai me surpreender. Porque eu me movimentei. Eu lembro que a primeira vez, o primeiro carro que a gente comprou à vista, a gente juntou um dinheiro, mas o carro que a gente comprou, com aquele dinheiro, ninguém diria que com o valor que a gente juntou, a gente comprou o carro lindo, maravilhoso que a gente comprou. Com 1 ano e 2 meses juntando dinheiro. Por quê? Porque a gente é o bambambam? Não, porque a gente se movimentou, a gente se colocou em ação para fazer uma coisa certa. Por quê? Eu poderia ter ido lá e financiado? Funcionária pública. Poderia ter ido lá financiado. Eu teria margem, tranquilamente. Mas nós escolhemos fazer o certo. Nós escolhemos não nos endividar. Nós escolhemos juntar o dinheiro. E Deus viu isso. E aí, o que a gente tinha? Na época, a gente falou assim, vamos ver o que a gente vai conseguir juntar. Porque também a gente também tinha a minha mãe doente. Boa noite, Bijuca. Então, a gente tinha um plano, mas que mês a mês aquele plano nem sempre ia como a gente imaginava. Porque a gente estava cuidando da minha mãe. E glória a Deus que eu não estava financiando o carro, que eu podia escolher a minha mãe. Porque quando você financia e quando você entra na dívida, você perde o poder de escolha. Eu tive o poder de escolher a minha mãe sempre que ela precisou. E no final desse período, Deus surpreendeu com o que a gente conseguiu juntar. E fez aquilo que a gente não podia fazer. Porque Deus ele vai fazer em cima daquilo que você fizer. Você apresenta a Deus aquilo que você tem e Ele multiplica aquilo que você tem. Mas você precisa apresentar algo a Deus. Olá!
Aluna minha. Para quem não me conhece, também sou professora de matemática, tá, gente? Então, quando a gente fala de juntar a reserva, não significa que tudo que acontecer a reserva vai me salvar. Não. Eu sei lá. Gente, vamos lá. Aproveita o momento, eu vou abrir um parênteses da Bíblia para te instruir a respeito do que é uma reserva de segurança. A reserva de segurança, ela é baseada no seu custo de vida. Então, dependendo do seu trabalho, você precisa atingir um valor de reserva ideal para te manter. Um funcionário público, por exemplo, que tem uma estabilidade maior, ele precisa ter uma reserva de pelo menos 3 meses do seu custo de vida. Um trabalhador do CLT precisa fazer uma reserva de pelo menos 6 vezes o seu custo de vida. 602, Laís. Seja bem-vindo aqui, meu amor. E quem é autônomo? E quem é empreendedor? Segura da sua cadeira. 1 ano do seu custo de vida. Porque é uma profissão mais incerta. E o que isso quer dizer? Que eu vou conseguir juntar da noite para o dia essa reserva? Não. Então, se acontecer alguma coisa que está acima do que eu tenho de reserva, é aí que entra o nosso Deus. Você vai fazer a sua parte e para aquilo que está além de você, você pode ter certeza que Deus não vai deixar faltar. Próximo ponto. Vou mandar aqui. Sula, mas a Bíblia não fala sobre Deus proverá? Então tá errado eu pensar, eu me apoiar que Deus vai prover? Bom, vamos lá? Vamos ver o contexto disso? Abre a sua Bíblia aí em Gênesis 22, 8. E depois a gente vai andar para trás. Isso, manda foguinho que o Instagram manda isso para mais pessoas, tá? Manda foguinho, manda coraçãozinho que o Instagram mostra para mais pessoas que a gente está aqui, tá bom? Olha o que está escrito em Gênesis 22, 8. Nós vamos ler aqui quando essa frase aconteceu, Deus proverá, para vocês entenderem o contexto e parar de usar de forma errada como eu e meu marido usávamos, tá? Gênesis 22, 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Então essa foi a primeira vez que a palavra aparece na Bíblia, Deus proverá. Só que, o que acontece antes dessa palavra? A gente leu Gênesis 22, 8. Agora Gênesis 21, 12, um capítulo atrás. Diz assim: Mas Deus disse a Abraão: Não fique angustiado por causa do menino e por causa da sua serva. Atenta a tudo que Sara lhe disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Por que Abraão, ele vai tão convicto, né, para o Monte Moriá e fala para o filho que Deus proverá? Fala para os moços, né, quando ele está subindo o monte, chega uma parte do monte que os servos deles, empregados dele, ficam. E ele fala para os servos assim, fica aqui que a gente vai oferecer sacrifício e nós vamos voltar. Ele fala no plural, ele e o filho dele vai voltar. Por que ele tem tanta certeza disso? Porque Deus tinha falado para ele um capítulo atrás, e aí óbvio, a gente não sabe quanto tempo tem, mas a Bíblia deixa esses registros um pertinho do outro, que Deus falou para Abraão com clareza que a multidão que ele prometeu a Abraão viria através de Isaque. Não falou que ia vir, vai ser através de um filho seu. Ele podia pensar, cara, agora a Sara vai ter que engravidar de novo. Ou vai ser, pode ser Ismael? Não. Ele falou, vai ser através de Isaque. Então, quando Deus fala assim, Abraão, vai lá sacrificar seu filho. Peraí. Para tudo. Vamos lá, vamos entender. Como assim, Deus? Como assim sacrificar meu filho? Eu não sei o que é que Deus está querendo. Mas ele falou para mim que a minha descendência vai ser através de Isaque. Então eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai prover.
alguma coisa. O Isaac vai ressuscitar. E detalhe, não havia ainda registro de pessoas ressuscitando. Porque hoje a gente até tem, né, para alimentar a nossa fé, que Deus ressuscitou o Lázaro, Deus ressuscitou outras pessoas no Novo Testamento, se ressuscitou. Então a gente ainda tem esses exemplos para hoje, mas Abraão não tinha. Abraão tinha a palavra de Deus. E por isso ele falou: Deus proverá. Deus proverá é para situações que Deus nos coloca, não para a situação que a gente se coloca. A outra situação aonde Deus proverá está lá em, deixa eu descer, Deuteronômio 2,7, que é a passagem do povo de Israel pelo Egito. Ele fala assim, pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em todo o trabalho das suas mãos. Ele cuidou de vocês durante toda a viagem pelo deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês e nada lhes faltou. Então, presta atenção no que está acontecendo aqui. Deus, ele vai prover. Deus proverá é para situações onde Deus nos coloca, mas de uma maneira trivial, cotidiana, é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade juntar nossas provisões. E outra coisa, né? Porque lá no deserto, o que acontecia era uma provisão de coisas cotidianas. E toda vez que você ainda está ali precisando de provisão e coisas cotidianas, significa que você ainda está no deserto. Você quer Canaã? Porque Canaã... Senhor, então quer dizer que quando eu chegar em Canaã não tem mais provisão de Deus? Não, gente. É isso que eu quero que vocês entendam. Vai continuar tendo provisão, mas a provisão vai ser em outro nível. Não vai ser mais cair maná do céu. Chegou em Canaã, não tem mais maná caindo do céu não, tá? Não tem água saindo da rocha, não tem cordonize baixando, não tem. Agora você tem que aprender a plantar, a regar, a entender o melhor momento de colher, como vender. Você entende que Canaã, a gente fala muito de Canaã, eu quero viver Canaã na minha vida, mas Canaã é um lugar de responsabilidade. Canaã é um lugar de administração. Canaã é um lugar onde você aprende a andar com as próprias pernas, não no sentido de ser independente de Deus, mas no sentido de fazer a sua parte, ter responsabilidade. Deus continua provendo? Sim, mas a provisão de Deus é outra coisa. É Deus mandar a chuva no tempo certo, é Deus fazer realmente aquilo que eu plantar florescer, porque eu posso preparar toda a terra, eu posso cuidar de tudo, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Então a provisão de Deus vai vir em outros níveis. Será que a gente não está todo mês pedindo a Deus para prover a mesma coisa? Ai, Deus, me ajuda a pagar essa fatura desse cartão. Meu Deus, mais um mês. Que bom, que bom. Quanto ensinamento, obrigada por essa live. De nada, meu amor, estamos aqui para servir a vocês. Quanto tempo a gente vai ficar reclamando e pedindo a Deus as mesmas coisas? Todo mês é a mesma coisa? Todo mês é um cartão que eu tenho que pedir uma provisão para eu conseguir pagar? Todo mês a minha conta está no vermelho? Todo mês isso é uma aprovação? Ou está sendo falta de responsabilidade minha? Ou ainda uma falta de mordomia, ou seja, a habilidade de administrar aquilo que Deus me deu? Porque, gente, Deus não se contradiz. A Bíblia fala lá em Salmo 128 que você será feliz e próspero com o fruto do seu trabalho. Gente, se você está desempregado, ponto. Você está no deserto. Ok. Agora, se você está trabalhando, se você tem o seu trabalho, seu esposo, sua esposa tem o trabalho, você tem o seu negócio, você precisa aprender a administrar. Ah, Sula, mas é uma provação. Não, gente, provação é época da pandemia. Talvez você ache assim, não, mas eu não tô passando... Tá difícil, Sula, porque o dinheiro é pouco, porque é muita conta, não sei o quê. Tá, mas é por causa da falta de mordomia. É porque a gente vem caminhando tudo errado e isso deságua num momento onde a gente não sabe mais o que fazer.
E se você tá assim, eu quero dizer para você que tem jeito. Eu ensino o passo a passo da onde você tá, você chegar na vida financeira que Deus quer para você. Inclusive, deixa eu te fazer um convite. Dia 2 de junho a gente vai ter o nosso workshop Organize e Prospere. Eu vou te mostrar os 5 passos que você e seu cônjuge precisam dar para sair de onde vocês estão e chegar na vida financeira com tranquilidade, paz, propósito, do jeito que Deus quer. Só que não vai ser aqui, tá? Não vai ser na live, não vai ser numa live, não vai ser aberto, vai ser num lugar fechado. Eu quero ter certeza que as pessoas que estão lá querem realmente mudar de vida. Então, se você quer fazer parte desse evento, na minha bio, quando acabar essa live, vai lá correndo. Na meu stories também tem. Mas tem um link lá, tem vários links, você vai procurar workshop. Você vai clicar lá e você vai pedir para entrar no grupo e eu ou a minha equipe vai aceitar você lá, tá? E nesse grupo, a gente está fazendo enquete, a gente está conversando com vocês, e lá eu vou colocar o link para acontecer esse encontro que vai explodir a sua cabeça. Tem como, não importa como você esteja hoje, tem como você consertar. O que muda é o tempo para acertar as coisas. Hoje mesmo eu estava atendendo um casal da turma 14, que falou assim, a única coisa que eu pensava não sei como sair disso daqui. Eu não via forma, maneira, como vários casais que passam aqui. Eu ficava pensando assim, eu quero saber que mágica que a Sulamita vai fazer para conseguir fechar essas contas, porque a gente nunca consegue fechar. E a gente consegue fechar. E a gente consegue criar um plano para você seguir mês a mês até as coisas se ajeitarem. É incrível, mas precisa ir. Então, se você quer aprender, vem pro grupo, não fica fora do grupo, tá? Voltando ao que eu estava falando. Deus ele quer prover nas nossas vidas num outro nível. Você não tá, volto a dizer, se você não tá desempregado, se você tem seu trabalho, seu esposo tem seu trabalho, você não tá na aprovação, amado, você precisa aprender a administrar. Entende? Precisa aprender a administrar. Sula, mas como? A gente quer investir em tanta coisa. Você precisa investir em conhecimento, em mentoria, em alguém para te ajudar. Porque, gente, com o conhecimento certo é rápido. Você aí, batendo cabeça, que leva anos... Quanto tempo que você está aí batendo cabeça? Quantos anos que você está vivendo a mesma coisa? Agora, se você vier ouvir um profissional, eu tenho a técnica para fazer acontecer. Se você chegar e fazer, né? E fizer aquilo que eu vou falar para você, vai dar certo. Deus quer prover pra gente em outros níveis. Deus quer que você fale assim, caramba, meu negócio tá indo para um outro patamar, tá dando um medinho, Deus... Sabe, eu vou precisar fazer um investimento no meu negócio. Investimento, não é dívida. Porque você fazer um investimento, mesmo que seja no cartão, até empréstimo, tá, gente? Se for para fazer crescer um negócio, isso não é dívida. Isso não é dívida. Isso é investimento. Agora, tô precisando pegar um empréstimo porque as contas não estão fechando. Dívida. Tá? Dívida. Precisa botar ordem. Precisa botar ordem aí. Precisa fazer acontecer. Quem tem negócio, gente, e não está conseguindo botar ordem no negócio, a gente tem o ETUM. Né? O que é ETUM? Eu tenho negócio. A imersão que eu dei para os pequenos empreendedores transformarem os seus trabalhos em negócios de verdade. Né? Botar ordem na casa.